A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos em Cristo, somos gratos a Deus por mais uma grande oportunidade que Ele nos dá de uma nova edição desse programa que é o Culto Racional. Estamos felizes, hoje nós estamos em 26 de abril de 2016, estamos trilhando aí essa vida corrida, lamentavelmente, muita coisa para fazer, mas estamos felizes, estamos mergulhados na graça do Senhor e isso é uma bênção para as nossas vidas e estamos aqui para testemunhar sobre isto. Já há algum tempo, meditando em Romanos, no livro de Romanos, versículo por versículo, e quero convidar você a estar conosco. Aí está o site da nossa, da TV Monte Sião, www.montesião e tvmontesião.com, que é o site que você está, e eu peço que você indique para pessoas, viu? Essa TV tem revolucionado a região, o país, e é uma grande bênção para nós. Fazemos parte da equipe aqui da TV Monte Sião. E você pode chegar nessa tela, logo em cima você vê ministrações, clica lá, você vai ver o nome dos diversos programas da TV. Aí tem o culto racional, quando você clica em culto racional, abre a página dentro da TV e você vai encontrar todos os nossos programas anteriores, se você quiser acompanhar inclusive essa sequência do estudo do livro de Romanos, versículo por versículo, você vai encontrar desde Romanos 1:1, que nós começamos há mais de 2 anos atrás, até chegar no programa de hoje. Então, porque nós temos os programas arquivados que você pode usar, você está autorizado, por mim, usar o meu material, não há nenhuma dificuldade, eu só proíbo você comercializar, mas você pode fazer uma tela lá na sua igreja ou lá no seminário, na escola dominical e projetar algum estudo que a gente faça aqui. E seja bem-vindo para estar conosco nessa trajetória. Eu sou grato a Deus porque Ele nos concede essa oportunidade, esse privilégio de meditar na sua palavra. Eu quero convidar você para nós orarmos agora, para dar continuidade a esse estudo no livro de Romanos. Já estamos no capítulo 5, versículo 2, mas vamos orar primeiro. Ó bendito Senhor, santificado, exaltado é o Teu nome. Nós somos gratos a Ti por essa grande oportunidade, Senhor, de meditarmos, que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua santa palavra, que para nós é luz, para os nossos caminhos, Senhor, para nós é vida, para nós é a nossa diretriz, a bússola, o espelho, tudo aquilo, Senhor, que nos renova, que nos leva à identificação com o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos por Jesus Cristo, pelo Teu Filho amado, Senhor, que o Senhor enviou, derramou o Seu sangue por nossas vidas, Senhor, que nos introduziu à Tua presença gratuitamente. Somos gratos a Ti pela manifestação da Tua graça. E rogo neste momento o perdão dos nossos pecados, que o Senhor esteja conosco, que nos permita trilhar na Tua presença neste momento, Senhor. Eu rogo a Ti, ó Santo Espírito, que o Senhor nos dirija neste momento, que o Senhor use as nossas vidas para falar para o nosso internauta, Senhor, que ele seja abençoado com a Tua palavra, que ele possa ser despertado para a salvação em Cristo Jesus. Nos ajude nesta oportunidade, nos ilumine, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu também gostaria de convidar você para uma leitura na Santa Palavra do Senhor, em Romanos capítulo 5. Você que porventura não tem a Bíblia, você pode, paralelamente, abra uma outra página aí do Google ou qualquer outro sistema e coloque Bíblia Online. Vão aparecer algumas páginas que lhe dão acesso a uma Bíblia online. Você vai lá, digita Romanos, aí você vai ver capítulo 1, 2, 3, 4, 5,
Romanos 5 é o que eu vou ler agora, alguns versículos. Então você, paralelamente, na própria internet, você tem acesso à Bíblia online, tá bom? Então, vamos ler Romanos capítulo 5, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos parar aqui no versículo 11. Hoje a gente vai avançar no versículo 2, mas antes eu gostaria ainda de falar um pouquinho, do versículo 1, que fala da justificação pela fé. Somos justificados pela fé e isso nos trouxe, portanto, paz com Deus. E nós já vimos aqui que esse contexto e essa abordagem teológica que o apóstolo faz não inclui, quer dizer, a palavra paz aqui não é aquela paz, a paz romana, a paz romana que se vivia ali nos tempos de Jesus, etc. Não está se falando de uma paz social, não que ela não seja importante. Não está falando aqui de ausência de guerra. O que está se falando aqui é de um relacionamento com Deus. Antes, a nossa vida que vivia sob a regência da natureza corrompida e, portanto, uma vida de inimizade contra Deus, porque a própria Bíblia diz que a natureza corrompida, ela se opõe a Deus. A inclinação dela é inimizade contra Deus. Então, o homem natural, que não nasceu de novo, a sua vida declara, no seu dia a dia, uma inimizade contra Deus, do ponto de vista judicial, inclusive, diante do juiz, ele já está condenado por conta dessa natureza que ele adquiriu desde o Éden, desde o nosso pai Adão. Então, já está condenado. Além disso, esta natureza, além de condená-lo, ela leva-o sempre a um distanciamento de Deus. Não há como haver com esta natureza comunhão com Deus, amizade com Deus, intimidade com Deus. Não há como retornar ao Pai. E em Cristo, pelo fato de Cristo ter sido o nosso substituto na cruz do Calvário, o fato de Cristo ter se colocado no nosso lugar, diante de Deus, e ter sofrido todas as sanções que a santidade, a justiça de Deus estabeleceram contra o pecado, contra o pecador. Jesus assume ali todas essas sanções e paga o preço diante do juiz, diante do tribunal de Deus. Jesus é julgado, considerado culpado e é condenado e é executado, além de amaldiçoado pelos nossos pecados. Então, com isso, em Cristo nós encontramos o caminho para voltarmos para Deus, para termos comunhão com Deus, para termos um relacionamento com Deus, e isso por toda a eternidade. E esse relacionamento com Deus nos traz comunhão, nos traz uma entrada na família de Deus, e esse relacionamento agora é estabelecido
com base no sangue de Jesus, né? Porque eu criei. Então, quando Deus me vê, Ele me vê através de Jesus Cristo. E por conta disso, eu já estou na presença do Senhor. O sangue de Jesus me abriu esta porta e eu entro agora na presença de Deus. E o Senhor me aceita, diz a Bíblia, no amado. O Senhor me aceita aprovado. O Senhor me aceita justificado, né, pela fé. Ele me vê como inocentado, como inculpável agora, porque eu estou em Cristo e Cristo assumiu minha culpa, o Senhor executou, Jesus pagou tudo, não há mais culpa na minha vida por causa de Jesus, porque eu estou em Cristo. Então, tudo isso que eu falei aqui e muito mais está incluído na palavra que Paulo usa no grego, eirene, que foi traduzido como paz, mas na realidade a ideia de paz aqui é andar junto, é de aproximação, né? É de intimidade. Nessa palavra paz está incluído, o significado é exatamente isso, de andar junto com Deus. Por quê? Porque um relacionamento foi estabelecido e um relacionamento eterno. É isso que significa essa paz aqui, andar junto, né? Aproximação, né, com o Senhor, estar com o Senhor. Então, isso é o que nós adquirimos com a justificação pela fé, e isso é tudo, né? É diferente do outro conceito de paz, né, que se tem de ausência de guerra, de tranquilidade. Não, hoje eu tenho esse relacionamento com Deus e tenho uma harmonia eterna com Deus. Não há nada que possa, do ponto de vista judicial, ferir a minha intimidade, a minha ligação, a minha filiação com o Senhor. E quem fez isso foi o sangue de Jesus derramado na cruz, e pela fé eu entrei, né, nessa dimensão maravilhosa. E a partir daí, o fato de eu estar na presença de Deus, agora já estou entrando no versículo 2, significa que não há limites para as bênçãos espirituais na minha vida. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa tremenda, não existe limite, né? Todas as bênçãos, a Bíblia fala, todas as bênçãos espirituais estão agora disponíveis para o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo. Nós temos agora acesso ao Pai através de Cristo, e isso nos leva a todas as bênçãos espirituais. Vamos ver Hebreus. Então, repetindo o versículo 2, pelo qual também, ou seja, através de Jesus, temos entrada pela fé a esta graça, né? Observe que agora nós penetramos, né? Temos acesso a essa graça maravilhosa, porque nós cremos. Todos os recursos infinitos que a graça de Deus, né, disponibilizou para a humanidade, nós entramos pela fé, crendo em Jesus. Tudo que a graça traz à humanidade, nós temos acesso de maneira gratuita, sem nenhum mérito nosso, e tudo isso porque Jesus conquistou isso para nós. Observe, Hebreus, vamos ler aqui 2 versículos de Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Observe, nós chegamos na presença do Senhor, ao trono da graça, de onde emana aí, né, toda a atitude, né, propícia de Deus, né, a nosso favor. Isso é maravilhoso, né? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É a linguagem que o autor aos Hebreus usa para falar desse nosso acesso, né, às bênçãos espirituais, né? Observe Hebreus 10, 19, também fazendo referência a essa dimensão. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso só nos é possível porque Jesus derramou o seu sangue. E eu quero dirigir a palavra a você, meu amigo, você que talvez esteja nos ouvindo pela primeira vez. Eu quero dizer para você que nós respeitamos as ideologias, as filosofias de vida, né? Nós respeitamos o que as pessoas pensam, né? Sabemos que o mundo ele é repleto de religiões, de ideologias religiosas,
não é de admirar que 86% da população do mundo tem um tipo de fé religiosa mesmo. Apenas 2, alguma coisa de ateus, tá? E o restante de agnósticos, etc. Mas o fato é, 86% da população do mundo tem um tipo de fé e nós respeitamos isso. Bom, com respeito ao cristianismo, é também uma ideologia, é também uma filosofia de vida, mas nós sabemos que há um acréscimo a essa ideologia, porque nós sempre entendemos que quando temos uma ideologia, uma filosofia de vida, lá adiante a gente pode encontrar uma outra filosofia das diversas que existem nesse mundo, que podem até nos convencer e mudarmos de ideia, porque se o cristianismo for apenas uma ideologia de vida que, digamos assim, funciona no âmbito das ideias, né? Do condicionamento da mente, etc., que a nossa mente se ajusta àqueles valores, não passaria de uma qualquer filosofia que existe aí no mundo, qualquer ideologia que existe aí no mundo. A grande diferença é que o cristianismo não é só isso. Ele traz uma transformação mística na vida do penitente. Ele não só atribui uma ideologia de valores, né, inclusive valores intransponíveis, né, valores excelentes, mas não adianta ter esses valores na mente e não ter um caráter transformado que permita no dia a dia, na conduta diária, no testemunho diário, essa transformação acontecer, aparecer. Né? E a proposta de Jesus Cristo é exatamente essa. Você não só absorve, vamos falar nessa linguagem, né, acadêmica, esses valores, mas há uma injeção, né, desses valores no seu caráter. Há uma transformação na essência do ser. Né? A pessoa é criada, existe uma nova criação em Cristo Jesus. Realmente aquela pessoa ela é transformada. Uma pessoa que era arrogante, assassina, né? Toda sorte de coisa que não presta que você imaginar, ela apenas com a ideologia ela não muda, porque a raiz, né, o caráter ele continua o mesmo, ele pode ser amenizado ali por uma adequação mental, né, por regras de sociedade, etc., mas aquele mal ainda lhe domina, porque não houve uma transformação. Mas a pregação do Evangelho, ela inclui uma nova criação, né? Ela inclui um novo nascimento, nascer do Espírito Santo. O Espírito de Deus vem morar na vida daquele que creu em Jesus. E isso faz uma diferença essencial, porque há uma transformação de vida. Aquele que era arrogante, orgulhoso, assassino, etc., com o passar do tempo, essa transformação acontecendo na sua vida, porque ele nasceu de novo, ele, diante de situações que antes faria com que esse caráter maligno aparecesse, agora ele busca em si e o que ele encontra é uma transformação, porque o caráter de Cristo tem sido forjado na sua vida pela atuação do Espírito de Deus. Então, ele é realmente uma nova criação de Deus. Né? Na tradução do português, é uma nova criatura. Não é que ele teve um condicionamento mental e quando chega em situações semelhantes, esse caráter aparece novamente. Não. Né? Se fosse só uma transformação mental, na realidade, essa coisa escondida apareceria. Mas em Cristo Jesus, a pregação do Evangelho genuíno, né, que as pessoas nascem de novo, elas se transformam numa nova criatura, numa nova pessoa que odiará, né, aquele pecado, porque a sua natureza foi transformada. Então, ela não vai mais fazer aquilo, porque não é porque ela está oprimida, ou porque ela tem medo, ou coisas desse tipo. Não, é porque aquela pessoa que tinha prazer, né, naquele pecado, ela não existe mais. Né? Na realidade, o novo nascido, ele vive a natureza divina em sua vida.
Tá? Tem graus aí de crescimento em espiritualidade, mas o fato é, o cristianismo traz essa transformação, né, no ser. Eu tive em Itaporanga, não sei, eu já dei, eu acho que esse testemunho aqui, porque é um testemunho que eu voltei dando em diversos lugares que eu fui, mas é provável que no programa anterior eu tenha falado isso, mas se não falei, encontrei uma criança de 12 anos, de 11 para 12 anos, na igreja, transformada, né, menino de Deus, e no passado o sonho dele era crescer para matar policiais. Por que isso? Porque o pai dele era um marginal e num conflito com a polícia matou o pai dele. E ele, em criança, viu aquilo e fez um propósito de vida, de crescer e se transformar em matador de policial. E hoje essa criança é uma criança transformada, né, que odeia, né, o assassinato, né, uma criança que ama policiais. E só o Espírito de Deus faz isso, só a transformação em Cristo Jesus faz isso. Isso tem a ver, né, com essa nova estrutura do ser, que é fundada na justificação pela fé, e nós entramos na presença de Deus, e não só isso, o próprio Deus vem morar em nossa vida, na pessoa do seu Espírito, e injeta na minha vida o seu próprio caráter, que vai me transformando. Isso me permite, inclusive, ter um relacionamento contínuo, ininterrupto, né, com a divindade. Eu passo a fazer parte da divindade nesse aspecto, porque o caráter de Cristo, a pessoa divina, passa a ser forjado em minha vida. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu sei que você pode conhecer cristãos, pessoas se dizem cristãs por aí, mas se ela não apresenta o fruto dessa transformação, é porque ela nunca nasceu de novo. Por isso que é inaceitável nós, essa corrupção que nós verificamos até no meio cristão, né? Porque se há lideranças corruptas, se há pessoas dentro da comunidade que se diz cristã, que vivem em função do pecado, da iniquidade, isso é apenas uma constatação de que não nasceram de novo. Ah, mas o fulano é um pastor, o fulano é um líder proeminente, etc. Não interessa. Se a transformação em Cristo Jesus, se o caráter de Cristo não aparece de jeito nenhum, em grau nenhum, é porque essa pessoa não nasceu de novo. Ah, então por que é que é um pastor? Porque o sistema religioso, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus, mas que ocorre, né? Ocorre, o sistema religioso toma posse da pregação do Evangelho e às vezes deturpa essa pregação e termina gerando esse tipo de distorção. Mas Jesus nos preveniu, ele disse, olha, muitos vão chegar naquele grande dia e vão dizer assim, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu dirigi igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai dizer, olha, não vos conheço, significando Jesus dizer o seguinte, você nunca nasceu de novo, eu nunca tive um relacionamento com você, você não foi justificado pela fé, nós nunca tivemos paz, essa paz que está em Romanos 5:1, que o apóstolo Paulo aborda aqui. Então, isso é muito sério, né? É muito sério porque o milênio está avançando e estamos colecionando diversos escândalos, né, em diversas esferas, e isso nada mais é do que uma declaração de uma baixa espiritualidade que estamos vivenciando e, portanto, a gente vê até no nível de liderança os escândalos que estão aí, na maioria dos casos, de pessoas que nunca nasceram de novo, apesar de trilharem aí uma trajetória no meio religioso, evangélico particularmente, mas que nunca tiveram encontro com Jesus. Mas o que o versículo 1 e 2 do capítulo 5 Romanos fala é dessa transformação maravilhosa que Paulo concentra nessa palavra paz, né? E isso é uma coisa maravilhosa. Então, nós temos um acesso supremo, né, na filiação celestial. Nós agora passamos a fazer parte, né, da família de Deus. Somos filhos de Deus do ponto de vista de que nascemos de Deus, nascemos de novo. Às vezes a pessoa lá fora, ela se ofende
quando a gente apresenta esse conceito, que é um conceito bíblico. A pessoa diz, mas eu também sou filho de Deus. Claro, ninguém não quer não ser filho de Deus. E é verdade, a questão é que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno, existem diversas paternidades de Deus, né? Por exemplo, o fato de Deus ter criado o mundo, ter criado o homem, faz com que todo homem seja filho de Deus. Porque Deus criou o casal, Adão e Eva, né? Então o homem é uma criação de Deus, o homem é um filho de Deus nesse sentido. Então toda a humanidade que deriva ali do casal Adão e Eva, toda a humanidade é filha de Deus nesse sentido, do ponto de vista da criação. Mas o que estamos falando aqui é do ponto de vista espiritual, uma nova criação que ocorre, que Jesus se refere a isto em João capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos. Ele diz, é necessário você nascer de novo, nascer do Espírito Santo. É uma criação no interior do homem, é uma filiação que acontece, o próprio Espírito de Deus faz você nascer de novo, é um nascimento espiritual, essa nova criação, né, em Cristo, essa nova criação, o modelo agora é Cristo, não é mais Adão, tá? E é essa nova criação que nos leva à filiação celestial, porque só os nascidos de novo é que vão entrar nos céus, só os nascidos de novo é que vão entrar na glória de Deus, na presença de Deus para sempre. Aí já são outros temas que a gente vai estar abordando mais adiante. Então, nós, pelo fato de sermos filhos de Deus nesse sentido, nós temos pelo menos duas grandes bênçãos maravilhosas. Primeiro, a participação, nós fazemos parte do tipo de vida que o próprio Deus tem. Incrível, né? A vida que o próprio Deus eterno tem, antes da eternidade existir, Deus já existia, a sua vida, a vida de Deus, que não é igual a nenhuma vida que você possa imaginar, né, de nenhum ser vivo, a vida de Deus, que Jesus declara como vida eterna, que é a vida ressurreta de Jesus Cristo, a vida que ele assume quando ele ressuscita, né? Ele retoma, né, ele volta para a glória. Essa vida nós fazemos parte dela, que é uma vida diferente dessa existência aqui. E nós somos mergulhados nesta vida do próprio Deus. Nós experimentamos, né, a vida de Deus na nossa vida. Vamos ver João capítulo 5, João 5, 25, que diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, olha Jesus se referindo à vida do Pai, tá? Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, tá? E, desculpa, eu li foi o 26, vou ler o 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos, observe, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus está se referindo aqui à vida eterna. Os mortos espiritualmente vão ouvir a voz do Espírito de Deus, do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem viverão, terão a vida. Aí no 26 ele diz que vida é essa. Ele diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E quando vai para João 10, observe, Jesus diz assim, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Observe. Então, aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, aqueles que creem em Jesus, têm a vida de Deus em sua vida. João 17:3 é um outro momento que Jesus trata disso, diz assim, e a vida eterna é esta, ou seja, e a vida do Pai é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É a vida eterna. Nós, como filhos de Deus,
fazemos parte agora, somos participantes da vida do próprio Deus, que é abundante, que nos injeta, né, entre aspas aí, a energia celestial, passamos a viver para sempre, né, viver para sempre e na presença de Deus. É a vida eterna, a essência da vida do próprio Eterno foi injetada em mim. O Espírito de Deus mora em mim e Ele conferiu à minha vida todos esses benefícios, né, da presença de Deus em minha vida. Essa é a primeira grande consequência de sermos filhos de Deus, termos a vida de Deus em nossas vidas. A segunda é que somos agora, participamos de uma transformação e esse acesso à filiação celestial nos confere o quê? A imagem de Cristo, ou seja, nos confere o caráter de Cristo, que nós somos transformados, diz a Bíblia, de glória em glória. Observe, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, observe, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito de Deus, ele transforma a minha vida. Ele vai transformando a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, né? A minha própria existência, o meu caráter. E o modelo é o quê? A imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Para que a minha vida aqui reflita esse caráter. Ou seja, para que eu seja parecido com Jesus. Para que as pessoas vejam Cristo em minha vida. Vejam Cristo em minha vida não só porque eu tenha uma cara da coisa, não porque eu aparente aquela coisa, mas que eu tenha, portanto, o meu próprio caráter transformado, que as pessoas vejam as atitudes de Jesus sinceras na minha vida, né? Que sejam abordadas na minha vida, que sejam vistas na minha vida como atitudes do próprio Cristo, de maneira que o meu testemunho é como se fossem as pisadas do próprio Cristo aqui na terra. Essa é uma transformação que o Espírito de Deus faz no interior do homem. A justificação, ela inclui essas duas coisas, né, que me levar à presença de Deus como justo, tá? E também essa dimensão que falamos agora, que é uma transformação, que é uma mudança do meu estado essencial. A primeira é um estado judicial e a segunda é essa mudança no estado essencial. Por quê? Porque foi injetado vida de Deus em minha vida para sempre e, além disso, o Espírito de Deus está me transformando à imagem do próprio Cristo. Isso é algo maravilhoso que só foi possível porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Só foi possível porque Ele foi o meu substituto. Só foi possível porque Ele ressuscitou e disponibilizou a sua vida para mim, para você e para todos aqueles que crerem. É algo maravilhoso. Nós chegamos, portanto, né, como diz o versículo 2, chegamos diante do trono do Senhor, né, na sua santa presença, agora como filhos. E quem fez isso? A graça. Eu não chego mais hoje na presença de Deus como culpado, como um pecador desgraçado, como alguém inimigo de Deus. O que a graça fez foi me levar na presença de Deus como filho abençoado, como filho querido, como filho perdoado para sempre, como alguém que faz parte agora da sua família para sempre, da família de Deus. Eu sou colocado na presença de Deus, entro no trono da sua graça, de forma inocente, eu fui inocentado em Cristo Jesus. É importante dizer em Cristo Jesus, por quê? Porque quando Deus me olha na presença dEle, se eu estiver sozinho, com os meus próprios méritos, eu sou imediatamente, falando de uma forma figurativa, eu seria imediatamente fulminado. Ninguém chega com seus próprios méritos na presença do Senhor. Deus é infinitamente santo, né? Justo. Sua justiça me consome imediatamente. Mas se eu chego na presença de Deus em Cristo, ou seja,
Se Deus me vê através de Jesus, eu sou, portanto, aceito como perfeito na presença de Deus, por causa da justiça de Jesus Cristo, que foi injetada na minha vida, que foi outorgada para mim, que foi creditada para mim, que foi imputada na minha vida. Deus me vê justificado, Deus me vê inocente por causa de Jesus. Aí Ele me aceita. Ele me aceita e um relacionamento eterno é estabelecido e eu vivo em paz com Deus. Não mais numa inimizade espiritual maligna, né, contra Deus, mas agora em paz, em comunhão, em intimidade com Deus. E a graça nos faz isso. A Bíblia diz que através de Jesus eu tenho acesso a essa graça. Todas as bênçãos espirituais estão ali disponíveis. Então, se trata de uma nova realidade, né, espiritual, que é possuída por mim e por você, é possuída pelo salvo, né, em Cristo. E aí não há limites de bênçãos espirituais. Vamos ver aqui um versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observe que quando diz todas as bênçãos espirituais, não se tem dimensão do que significa isso. Na realidade, a primeira ideia que nós temos é de infinitas bênçãos. Não há como você listar todas as bênçãos espirituais, porque você está diante do trono da graça, de onde emana aí uma infinita, né, gama de bênçãos que Deus pode, né, disponibilizar, já disponibilizou. Agora eu tenho que buscar vivenciar essas bênçãos, mas elas já estão comigo. Observe, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Isso aqui é passado, já nos deu. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, a salvação inclui já as infinitas bênçãos espirituais. A salvação já traz no pacote, né, as bênçãos espirituais. Você não precisa estar correndo atrás das bênçãos espirituais. Você não precisa estar fazendo campanha para receber as bênçãos. Ao contrário, né, pelo que a Bíblia diz, as bênçãos já vêm junto com o pacote da salvação, da redenção. Você está em Cristo, você já foi abençoado. Agora, a questão agora é de intimidade com Deus, de profundidade com Deus, para podermos, cada momento, nos apropriarmos destas bênçãos que estão disponíveis. É como se você estiver diante de uma mesa infinita, cheia de bênçãos, né? Eu e você. Estamos rodeando aquela mesa, mas não estamos desfrutando, às vezes, daquelas bênçãos. Por quê? Porque, às vezes, é a ignorância, é a falta de comunhão com Deus, é a falta de profundidade nas coisas de Deus, faz com que a gente fique na periferia de uma infinita possibilidade de bênçãos em Cristo Jesus, que Deus já nos deu. Essa é a pregação do Evangelho de Jesus. Já fomos abençoados. Eu preciso mergulhar nisso daí. Porque, do ponto de vista de Deus, só o fato de eu estar em Jesus, tudo já foi dado para mim e para você. O fato de estar em Cristo, você já está na presença de Deus. Você já está diante do trono. E como Pai, Deus não me nega coisa alguma. Do ponto de vista dessa paternidade eterna, eu já tenho todas as bênçãos espirituais. Isso é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso e não justifica, no momento de hoje, nós termos legiões de irmãos queridos, nascidos de novo, mas vivendo uma vida espiritual raquítica, né? E a resposta dessa condição chama-se comunhão com Deus, a falta de comunhão com Deus. Hoje se enfatiza muitas coisas na pregação, mas não se convida as pessoas para desenvolverem intimidade com o Senhor, para mergulharem na presença de Deus. Ensina-se relacionamentos de troca com Deus. E, infelizmente, troca de bênçãos, e não bênçãos espirituais, mas bênçãos materiais. E as pessoas aprenderam erroneamente a andar com Deus. Andam com um comerciante, é como se estivesse diante de alguém que ele vai explorar. Ó Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas relacionamento contigo eu não quero.
essa fé mesquinha, materialista, que tem dominado muitos ambientes aí da fé evangélica, que se pratica, né? Não a fé evangélica que está na Bíblia, mas é por isso que estamos vivendo, não se experimenta mais essa alegria de abundância que Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Pessoas tristes, deprimidas, apesar de saber que seu nome está escrito no livro da vida, mas não se alegram com esse fato. Por que não se alegram com esse fato? Porque nem conhecem a dimensão da importância dessa coisa. Estão na periferia ali da mesa infinita das bênçãos espirituais. Não experimentam o andar com Deus, a intimidade com o Senhor, o trilhar caminhos ali no estreito com Jesus, buscando a sua presença, contemplando a sua presença, conversando com Ele, uma vivência de amizade com o Filho de Deus. Lamentavelmente, não se está pregando essa coisa. Está se pregando só evangelho como meio de enriquecer materialmente, não é nem de enriquecer espiritualmente. Estamos deformando, né, a pregação do evangelho, por isso que as vidas não estão transformadas. Você pode encontrar cristãos até prósperos, né, materialmente, mas espiritualmente estão numa miséria terrível, raquíticos espiritualmente, lamentavelmente, por conta de uma pregação do evangelho que não é o de Jesus, né? Lamentavelmente. Bom, então, avançando um pouquinho, o Senhor Todo-Poderoso, Ele agora é propício àquele que crê em Jesus, tá? E essa condição de Deus ser favorável a nós, ela é permanente, porque eu estou em Cristo, ela é para sempre. E Jesus diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Vamos ver João 15, 7. Olha o que diz aqui. Se vós estiverdes em mim, observe, se vós estiverdes em mim, aquele que é nascido de novo está em Cristo, né? Todos nós. E as minhas palavras estiverem em vós. Aqui tem uma diferença significativa, né? E o próprio Jesus fala nesse mesmo livro que errais por não conhecer as Escrituras. Então, a falta da palavra de Deus em nossa vida, a falta dessa comunhão com a palavra, do ensinamento, de permitir o Espírito de Deus nos ensinar através da palavra, ou seja, a falta de comunhão com as coisas de Deus, fere essa condição que Jesus estabelece aqui. Se vós estiverdes em mim, amém, está falando para quem é nascido de novo, e as minhas palavras estiverem em vós, então tem uma segunda condição, e é aqui nessa segunda condição que nós falhamos muitas vezes, né? Aí o que é que ele diz? Se tiver essas duas coisas, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Observe que essa é uma condição de todas as bênçãos, né? A condição de pedir tudo e vai ser feito. É como se fosse uma onipotência relativa, né, da igreja. E por que nós não temos tudo? Temos coisas parciais, né, porque essa condição, essa segunda condição, não está sendo cumprida. E para alguém que não nasceu de novo, nem a primeira condição está sendo cumprida. Resta para vocês as bênçãos gerais que Deus deu para toda a humanidade, a chuva, o sol, a bênção do casamento, a bênção do trabalho, as pessoas são abençoadas assim, e pela misericórdia de Deus, o Senhor cura, o Senhor faz muitos milagres na vida das pessoas, mas Ele está procurando verdadeiros adoradores, Ele está procurando comunhão, Ele está querendo revelar um outro universo de relacionamento com Ele e de consequentes bênçãos tremendas nas nossas vidas. É isso que está se falando aqui, é isso que Paulo tenta falar, né? Transmitir, o Espírito de Deus através de Paulo, transmitir nesse versículo 2, observe, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos porque ainda há, né, outras consequências tremendas e maravilhosas. A glória de Deus. Seremos glorificados na vinda do Senhor. Adquiriremos um estado de glória. Isso é maravilhoso. A igreja aqui na terra ela passa por esses três
processo, não vou falar de processo que não tem a palavra mais exata para os três, mas é o quê? Primeiro, a justificação pela fé. Né? A justificação pela fé inclui algo imediato, que é a mudança do estado judicial de condenado para justificado, mas inclui também um processo, que é essa transformação da qual estamos falando. Então, a justificação já é uma coisa híbrida, tem um ato de Deus que é imediato e ainda tem a transformação, que é um processo. Bom, então primeiro a justificação, depois vem a santificação, que é o que nós chamamos esse processo. Né? Porque o resultado desse processo chama-se santificação na vida dessa pessoa, que é um projeto de Deus. E no final é algo que ocorre imediatamente, que é no arrebatamento, quando tivermos os nossos corpos substituídos, né? Seremos transladados, os que estiverem mortos vão ressuscitar primeiro, com corpos celestiais, corpos eternos, cujas características são, primeiro, imortais, que são eternos, e também são corpos que são incorruptíveis, que nunca mais serão atraídos pelo pecado, a raiz do pecado já não existe, como ainda tem nesse corpo velho aqui, que vai ficar na terra, mas agora vão ser corpos incorruptíveis, que nunca mais, por toda a eternidade, vão pecar, corpos adaptados para terem comunhão com Deus eterno para sempre. Isso é maravilhoso. A fé aqui é aquela constante e firme, tal que o que crê é preservado nessa posição por Deus. Quem crê em Jesus é preservado nessa condição. Né? É uma condição que mantém o pecador remido diante de Deus. Essa fé maravilhosa. Estar firme significa isto. É uma condição que o próprio Espírito de Deus faz na vida de alguém. Como isso é algo mais profundo para a gente mexer aqui, entra aí em conceitos de salvação eterna, etc. E o tempo está acabando, a gente vai fechar por aqui e na próxima semana a gente vai continuar esse tema maravilhoso, ainda dentro do versículo 2, a gente vai, semana que vem, já emendar com o versículo 3. Quero agradecer por você estar conosco, Deus te abençoe, a paz do Senhor, até a próxima semana. Obrigado.